Bem-vindos ao quadro Autora também é leitora, edição junho e julho, porque eu não consegui gravar em junho, porque eu tava escrevendo Ponto de Encontro, que inclusive já tá lá na Amazon, vocês vão lá pegar o de vocês. Eu vou seguir aqui pelo Scooby pra eu não esquecer nada, e a gente vai passando rapidamente pelos livros, porque tem bastante coisa, eu li bastante esses 2 meses, hein? Começando por O Segredo de Helena, que foi um dos desencalhados da estante. Eu tinha falado pra vocês que eu achava que era um thriller familiar, e é isso mesmo. Basicamente, a gente tem que descobrir o segredo da Helena, que é quem é o pai do filho dela. Então, eles vão pra uma viagem em família e várias coisas do passado dela começam a voltar. E a gente começa a acompanhar o menino tentando descobrir quem é o pai dele. E é muito legal, mas é cheio de coincidências. Eu não gosto muito. Então eu dei 3,5. Mas a escrita dessa mulher. Eu tenho mais um livro dela aqui que eu pretendo ler em breve, porque ela escreve muito bem. E às vezes não é porque uma história não encaixou que a outra não vai, né? Na sequência, a gente teve O Erro, o segundo livro de Off Campus, que é a história do Logan e da Grace. Apesar de eu gostar muito do Logan, ele é um dos meus preferidos, eu achei o casal um pouco forçado. Gostei do casal, mas acho que ele só queria uma namorada, sabe? E aí casou dele encontrar com ela. Não sei. Também a vida é assim, né? Você namora uma pessoa que causou de você encontrar. Mas eu gostei, eu dei 5 estrelas. Gostei muito. Depois disso, eu li o quarto volume de Minha História de Amor com Yamada Khan, nível 999. É um mangazinho muito fofo que tá saindo pela editora Galera. A cada 4, 5, 6 meses sai um volume. E eu já tô acompanhando desde o lançamento do primeiro. Então saiu agora o volume 4 e eu parei para ler. É muito fofo, muito rapidinho de ler e vale muito a pena. Eu vi que já lançou a primeira temporada em anime. Então, se vocês estiverem com preguiça de ler, pode assistir o anime. Depois disso, eu finalmente terminei Desenfreados. Eu tinha lido o primeiro livro em maio, eu acho, e aí ficou faltando a parte 2. E eu finalizei. E apesar de não ser pra mim, porque eu tenho um pouco de ranço desses negócios com adolescente, eu não achei de todo ruim, não. Assim, eu sei que está aí sendo falado atualmente. É, mas eu acho a escrita da autora boa. Eu acho a história interessante. Não gosto do Killan, tá? Não gosto, não consigo suportar esse menino. Mas eu gosto da personagem principal, que eu não sei falar o nome dela, mas eu gosto dela. Eu gosto de como ela teve um glow up de personalidade com o passar dos anos. E eu gostei de como acabou a história. Então, ok, eu dei 3 estrelas. Depois disso, eu li Advogando para o Amor, da Gabriela Bortolotto. Eu nunca tinha lido nada dela e eu fiquei apaixonada. Eu dei 5 estrelas e eu já peguei outro livro dela no Kindle para eu ler em breve. E eu amei. É a história de uma moça que se apaixona pelo advogado do divórcio dela. Isso aí, ó, absoluto cinema. Comédia romântica, rapidinha, fofinha. Você não fica decepcionada com o macho. É tudo de bom. Muito, muito bom. Adorei. Depois disso, eu li o jogo, o livro 3 de Off Campus, que é a história do Jim e da Ellie. E devo dizer que o Jim é, de longe, o meu personagem preferido da série. Ele é muito bom, a personalidade dele é boa, o desenvolvimento dele é bom. Mas esse foi o livro que eu menos gostei. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque parece que a autora ficou com preguiça de desenvolver o final da história. Basicamente. Eu falei isso no livro, no vídeo que eu fiz sobre o livro do Tucker, A Conquista, que foi o meu preferido. Parece que a autora quis terminar rápido. Então, assim, tudo que tinha pra desenvolver, que era basicamente a morte de um certo personagem, se é que vocês me entendem, e toda a questão de trabalho que ele ia fazer da vida dele e tal, ela resolveu em um parágrafo. E é isso. Então, eu dei 4 estrelas. Gostei muito do Jim. Adoro a Ellie. Mas pra mim foi o livro mais mal desenvolvido da série. Depois disso, eu li Orgulho e Preconceito, minha edição veinha. Eu nunca tinha lido. Eu já assisti o filme várias vezes e eu nunca tinha lido. E também foi mais um desencalhado da estante. Eu tô sorteando pela maratona, tá? Não sei se
vocês assistiram os outros vídeos, eu sorteio esses encalhados da estante lá pelo aplicativo do Maratona. E o Maratona fala pra mim o que eu vou ler e está me ajudando a desencalhar os livros da minha estante. Então eu li Orgulho e Preconceito, muito bom, muito bom. Achei que o filme é fielzíssimo ao livro agora que eu li. E amei, dei 5 estrelas. E eu tenho outras coisas aqui da Jane Austen. Quem sabe o Maratona app sorteia pra mim em breve. Logo em seguida, eu ouvi o audiobook de Sob o Mesmo Céu da Dri Satis. Dri Satis, acho que é isso que fala. Eu ouço lá pela Audible, gosto de ouvir enquanto eu tô cozinhando, tô fazendo as coisas de casa. Dá um up você fazer as coisas com uma historinha na sua cabeça. Então eu coloco lá pra eu ouvir. E eu também nunca tinha tido contato com a escrita da Dri. Meu Deus! Cara, assim, eu vou dar essa dica pra vocês. A história é maravilhosa, tá? A história é maravilhosa, é muito legal. O casal principal, a química, as alfinetadas entre eles, o desenvolvimento, maravilhoso. Mas a voz que colocaram pra esse homem no audiobook, tinha hora que eu tava mexendo na panela, eu parava e ficava assim, sem acreditar que aquela voz estava falando aquelas coisas no meu ouvido. Muito bom, nem 5 estrelas. E olha, metade das estrelas foi pra voz do narrador. Eu até comentei lá. Se vocês entrarem lá no, no audiobook da áudio, vocês vão achar o meu comentário. Eu até comentei, não aguentei. Aconselho, recomendo. Tá meio tristinha? Bota esse audiobook aí pra tocar pra você. Depois disso, eu li Não Me Esqueças, da Babi A7. Também nunca tinha lido nada da Babi. Eu tenho vários livros dela aqui na estante. Então, ele foi mais um nos meus desencalhes. E que surpresa maravilhosa. Eu nem sabia que esse livro era de época. Eu comecei a ler e aí eu falei, tá estranho isso aqui. E aí eu fui ver, porque eu não sou muito de ler a sinopse, eu gosto da surpresa. E aí eu fui ver 1800 e pouquinhos. Gente, olha, eu quase não dei conta de marcar tudo que eu quis marcar nesse livro. É maravilhoso. Escócia, Highlands, ela arruma um Highlander. E ele tem uma cicatriz no rosto, então tem todo um mistério, tem todo um negócio. E o casal é um sabor. Porque apesar de ser livro de época, ela é maravilhosa, ela não se dobra. E ele é, tipo assim, o chefe do clã dele. Então ele tem as obrigações do clã e ele tem ela. Eu fico toda boiolinha só de lembrar. Puta que pariu. Ai, meu Deus, vou ser banida. Olha isso aqui. Eu marquei isso aqui todas as vezes em que ele foi maravilhoso, tá? Em que eles foram perfeitos. É isso aqui. Isso daqui. Ah, outra coisa. Ele fica falando assim pra ela. Vou contar pra vocês. Ele fica falando assim pra ela. Ela fala assim: porque a gente se beijou. Ele fala: a gente não se beijou. Ela fala: então o que a gente fez? Aí ele fala: se eu tivesse te beijado, você saberia. E ele fala isso pra ela várias vezes. E aí chega uma hora que ele fala pra ela: eu quero te beijar. De verdade. Muito bom. Depois disso, eu li A Conquista. Como eu falei pra vocês, foi o meu preferido de Off Campus. Pra mim, foi o que a autora teve menos preguiça de desenvolver a história. A história é bem fechadinha, bem redondinha. Apesar do Tucker não ser o meu preferido continua sendo o Dean. Por uma questão de afinidade apenas. É muito bom, o casal funciona muito bem, os conflitos são maduros, o romance é bem desenvolvido, a história dos dois é bem desenvolvido, a vida pessoal deles, os sonhos deles é muito melhor desenvolvido aqui. E pra mim foi o meu preferido da série. E finalizei, né, a série. Acho que tem mais um aí que é um livro de contos, mas basicamente acabei. Pra Conquista eu dei 5 estrelas. E é isso, gente, eu li bastante. Mais e-books, audiobooks e mangás. Foram 2 meses muito bem aproveitados, eu achei. Vocês gostaram das minhas leituras? Vocês já leram algum desses? Daqui a pouco eu vou postar aqui o meu TBR de agosto. Beijo!